Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, bora então falar de Infinity Pool. Aqui a gente vai precisar discutir os simbolismos propostos, beleza? Então realmente a gente vai falar de vigilância, de controle, de decomposição e aquele senso de criador e criatura. Vamos discutir sobre aquela questão se é o clone ou se é a pessoa real. Vamos falar da correlação entre cultura e violência. E no fim eu quero indicar outros dois filmes semelhantes para vocês. Bora juntos? Bora lá! Quero iniciar rapidamente dizendo que eu curti o filme pela construção do suspense inicial. Depois eu senti que ele estava numa longa repetição de si mesmo. Eu não gosto desse termo, mas é quase como uma masturbação mental muito prepotente. Começo e fim de filme valem bem a pena, do meu ponto de vista, mas o meio para mim foi muito entediante, mas então vamos para a análise do filme. O que Infinity Pool propõe não é uma coisa completamente objetiva. A primeira fala do filme é sobre uma questão de morte cerebral por areia branca, né? Algo assim, como se ele estivesse delirando de alguma forma, correto? A Amy mesmo diz que ela não sabe se o personagem está frio ou se ele está dormindo, e aí que então a direção acaba apostando nos ângulos fora do eixo, ou ângulos Dutch, né? Que vai se tornando cada vez mais fora desse eixo horizontal. Isso por si só já indica um descolamento e um deslocamento da realidade, mas se você reparar bem nos cortes que a direção faz, a coisa toda se torna ainda mais sem lógica. Quase ali na inauguração do filme a coisa entorta, outro contexto surge torto também, mas sem seguir essa continuidade do ângulo anterior. São cortes abruptos, ilógicos, descontínuos de uma realidade torta e desconectada. Mais do que isso, tem alguns momentos específicos que a realidade simplesmente não faz sentido, como é um momento muito rápido quando ele está indo embora lá do hotel e a gente vê uma celebração judaica, né, vamos colocar dessa forma, de pessoas com chapéus gigantescos, narizes grandes. Ou então naquele corte, né, que a gente não sabe se são os clones que foram sacrificados ou se foram as pessoas reais. E o que o filme na verdade está tentando propor é uma ruptura da realidade, se aproveitando da realidade. A realidade vai influenciar fortemente o subjetivo que a gente vai ver, como é a nossa mente. A gente não pode esquecer que aquele cara, ele é um escritor não muito bom, né? Convenhamos, mas uma grande proposta do filme é justamente a gente entender a mente dele. Uma mente imaginativa, essencialmente brega. Quando o filme propõe essa coisa toda com um clone, um tomando o lugar do outro, máscaras, luta de um com o outro, e aí quando junta nisso tudo um aspecto muito vigilante, muito controlador, o que eu posso te dizer, a dica que eu posso te dar, desconfia de que na real a gente está vendo uma representação do aparelho psíquico. Aparelho psíquico aqui, eu quero dizer aquele esquema freudiano, sabe, de ego, superego, id. O contexto histórico em que essa teoria foi fundada, do Freud, é um contexto histórico de uma sociedade hipervigilante, de controle, de poder difuso na sociedade, em que família, igreja e escola tinham um poder vigilante um sobre o outro, tá? De um jeito, então, a manter o controle sobre as pessoas. Esse esquema freudiano do aparelho psíquico, se você for analisar, é a epítome da sociedade do controle e da vigilância, mas de um jeito internalizado. O esquema de ego, superego e id é um esquema em que uma parte da nossa mente luta contra a outra para se formar a outra, né? Se o id é impetuoso, ele encontra limite na realidade e molda o ego, enquanto o superego ele se forma, na verdade, a ter um conflito limitante com a moral. É sempre uma espécie de conflito e uma espécie de vigilância mental que vai moldando partes da gente que molda o que a gente é. Esse é o ponto. É como se na nossa mente houvessem partes de nós, vamos colocar dessa forma, que compõem de um jeito unitário né? O que nós somos frente à sociedade. Então, quando o filme propõe clones, lutas, né, de clones ali, um observar o outro ser sacrificado, é isso. Quando o filme propõe o uso de máscaras distorcidas, inclusive como um elemento cultural que a gente vai conversar, também é isso, porque a cultura e os limites morais são incorporados como as máscaras que
que a gente usa em determinados momentos da nossa vida, ok? Psicologicamente. Quando o filme propõe então um resort incrível, paradisíaco, no meio de uma sociedade completamente conservadora, até meio selvagem, animalesca, extremamente vigilante, ele está propondo uma analogia do aparelho psíquico do personagem. O resort incrível, paradisíaco, simplesmente não ajuda em nada para o personagem ter de volta a própria criatividade. E mais do que isso, quando o filme termina, ele retorna para esse local, que agora está meio abandonado, sujeito a temporada de chuvas, né? Tá chovendo bastante, como se ele tivesse compreendido grande parte de um conflito mental, mas ele não consegue simplesmente sair disso e voltar para a normalidade como os outros personagens. Os demais personagens, depois de toda aquela loucura do filme, eles simplesmente tomam o ônibus, estão indo embora, e eles se entregam para a normalidade do cotidiano, como muitos de nós conseguem superar esses conflitos do nosso aparelho psíquico e veste então essa máscara de normalidade, mesmo que internamente a gente esteja vivenciando uma verdadeira selvageria, ok? Depois de tudo que ele vivenciou, ele não consegue simplesmente abandonar isso. É um campo ainda meio atormentado, mas agora é um campo vazio e que ele vai ocupar. Quando o filme evoca, então, um estado de vigilância externo, de controle externo e um espaço, em tese, pacífico interno ao resort, a real é que ele evoca, de fato, como o que aparenta ser pacífico, o resort não é. É povoado de rupturas da realidade, de selvageria. O ambiente externo não é só internalizado, mas na verdade ele se propõe como único, é uma coisa só, é interdependente, em que o ambiente de vigilância externo, de controle externo, cria versões de nós mesmos, que a gente se vigia e a gente se torna selvagem com a gente mesmo, internamente, ok? É bem tranquilo entender que, na verdade, a real discussão do filme não é saber se é o clone no fim ou não, ou se é o personagem real ou não. Porque como o clone tem as exatas mesmas memórias do real, ele na verdade é a mesma pessoa. O que diferencia um do outro é que a versão que vai ser morta experimenta um período constrangido que a outra versão não experimenta verdadeiramente, se você for analisar. O futuro morto experimenta todo aquele trauma de que ele vai ser morto, né? Como o detetive lá dizendo que ele perdeu a paciência, enquanto a outra versão só assiste aquilo de camarote de um jeito distante e impessoal, justamente como um aparelho psíquico em que o trauma parece ser experimentado por uma parte do que a gente é, de um jeito distante, enquanto outra parte tem que lidar com isso de um jeito praticamente carnal, tá? Tem um distante, um carnal, mas tudo se afeta com toda certeza. O que todos os outros personagens propõem é uma luta daquele personagem com vários clones de si mesmo para que ele atinja de alguma forma um novo patamar, não é isso? Esses outros clones são colocados primeiro como detetive e depois como um cachorro selvagem. O detetive representa a vigilância, a inescapabilidade do lugar, perdão. E esse detetive é combatido, porque é esse estado vigilante do personagem em si. E o cachorro é o lado selvagem. Talvez sejam representativos, inclusive, do quê? Do id do superego. O id é animalesco, selvagem, sem limite, enquanto o superego é a vigilância inescapável da moral. Não é? Restando possivelmente, então, uma versão egóica do personagem, já que ele é esse autor ególatra, né? Se você for analisar, inclusive, mais a fundo, a psique proposta por Freud, todo o aparelho mental proposto por ele, todas as experimentações, traumas e tudo mais, vai se pautando não só em vigilância e controle, mas no aparato maternal também. O filme tem esse viés da gosma que sai do peito feminino, do James mamando no peito como se fosse uma criança, que evoca não só o aspecto maternal psicológico, mas o senso de criador e criatura que a gente vai conversar agora. Um grande ponto do filme é decomposição. Vamos decompor, é tirar a sensação de unicidade. Nós vivemos numa sensação de unicidade. Enquanto a gente vive na unicidade, a gente acha que tudo é uma coisa só.
Nossa mente funciona de um jeito uno, a realidade vive de um jeito uno, mas quando se decompõe as coisas, através da decomposição praticamente dos elementos que compõem essas coisas, nós conseguimos enxergar detalhes que são interessantes. O filme propõe, então, essa decomposição de diversas formas. Primeiro que aquilo que eu falei do ângulo Dutch, sabe, do ângulo torto, se você for analisar, é só com imagens do resort. Não existe uma representação distorcida, quebrada do exterior. Não. A realidade perfeita e paradisíaca é que vai ser distorcida, a realidade mental, então, enquanto a realidade selvagem lá fora vai aparentar ser até menos selvagem com tudo que eles fazem lá dentro. É um contraponto entre fora e dentro, civilidade e incivilidade, outsider e insider, como a gente vive nossa realidade. Em vários momentos, as luzes do ambiente, né, são fragmentadas. No momento fica tudo amarelo, depois fica tudo vermelho, no outro vai ficar tudo azul, certo? Como se você pudesse decompor a realidade em cores, evidenciando então certos elementos de acordo com a perspectiva que a gente está tendo, né? Se você muda a iluminação, vai mudar, que é um símbolo bastante visual dessa decomposição da pessoa em várias, mas está tudo ali. Quando o clone está rolando, ou então quando eles inalam, né, aquela droga, o aspecto visual também fica fragmentado, inclusive, na real, ficando um muito semelhante ao outro, o que indica, então, duas coisas. A questão da clonagem, ela é transcendental, porque permite que o clonado encontre uma verdade de si, que nesse caso é literal, né? Porque ele encara a si mesmo e ele pode, inclusive, permitir matar ou matar ele mesmo uma parte dele também. E indica também que toda fragmentação está escondida dentro da unicidade que é a pessoa em si, né? Porque tudo vai se passar ali na cabeça dele. Tem aquele momento, inclusive, que a figura do James é literalmente repartida, aberta, como se ele fosse uma coisa oca que tivesse ou devesse ter algo lá dentro. Mas vamos além aqui, tá? Quando o clone é acusado, ele é morto pela vítima, você entende que existe um senso de criador e criatura que o filme propõe amplamente. Quando o filme se propõe essa questão de criador-criatura, tipo Frankenstein, ele está conversando, ele está questionando, ele está dialogando sobre o que o homem, o que a humanidade consegue criar do outro. A humanidade toma um papel praticamente divino de interferência no que o outro é, certo? Existem alguns sensos de criador e criatura no filme, muitos. O clone e o clonado, o governo e o clone, o grupo que quer moldar o James. Mas o mais importante, quando a vítima mata o acusado, ele também se torna uma pessoa homicida. O senso de retribuição que o filme propõe é um senso desequilibrado, porque mesmo matando o clone, o real vai seguir por ali, né? Então esse desequilíbrio é, na verdade, proposital, para criar no outro a figura de um assassino que mata um corpo que, na essência, não teve um vínculo direto carnal com o crime que foi cometido. A intenção aqui é muito simples, propor como a gente é capaz de causar no outro o que a gente é dentro da gente. Muito simples. Compomos todas as estruturas ao nosso redor, a estrutura ao nosso redor é internalizada também, tendo então essa enorme interdependência entre o que a gente é e o que o outro também é. Somos todos criadores e criaturas uns dos outros, e isso pode ser transcendental, como é a questão da fragmentação proposta pela Herve na Lada, ou você pode encarar isso como científico, como é o caso do clone. Tá, que eu disse, né, antes, que nem é essa questão do filme saber se é o clone ou se é o real que sofreu a pena naquela hora. Honestamente, pra mim, o filme não bate o martelo e ele não dá uma resposta definitiva. Não tem como eu te falar aqui uma resposta definitiva. A gente realmente não entende os detalhes. Tipo, quando o clone acorda pela primeira vez, sabe, daquele susto, ele lembra daquele momento? Porque se ele lembra daquele susto que ele tem ao acordar, a coisa toda já tá um pouco melada, tá? Porque aquele grupo preso juntos, eles precisariam acordar precisamente no mesmo momento e não ter a lembrança de ter acordado. Mas os reais lembrariam que eles foram clonados. Sim, do mesmo jeito que o clone também, porque a memória se manteria durante o processo de clonagem. Entende a coisa toda? As regras propostas, elas são tão truncadas
que não tem exatamente como falar, é isso ou é aquilo. Não vou mentir para você, porque se o clone lembrasse do primeiro momento em que ele acorda, igual eu falei, aquele grupo que foi sacrificado no segundo momento não teria a impressão de continuidade, de ser preso, estar na cela e já ir para ser sacrificado. Se ele não se lembra, é possível que aquele grupo seja o clone, porque é o que dita a lei, né? Que o clone deve ser sacrificado. A real mesmo é que o clone não pode, aparentemente, saber definitivamente que ele é clone, porque a lei diz que ele deve ter as exatas mesmas memórias justamente para se sentir culpado. É meio confuso. Então, dentre todo aquele entorpecimento do processo, realmente eles poderiam trocar o real pelo clone facilmente. Tá. De um jeito proposital ou não, essa dúvida persistente do que a gente é e do que nós somos, né? Mas sendo todos essencialmente iguais, é uma provocação das nossas próprias transformações. Porque o que vai modificando os personagens não é o processo de clonagem, mas ver a si mesmo morrer, como se fosse uma catarse, uma fênix que renasce, que é o que a gente faz dia após dia, trauma após trauma. Nós vemos versões de nós mesmos morrer e a gente segue, sendo modificado, sendo nós mesmos, correto? Mas quanto aos clones, existe um outro ponto. Como o grupo consegue os clones do James? Quando o governo realiza aquele processo de primeira clonagem que a gente vê do James, eles dizem que geralmente eles fazem várias tentativas, mas que naquele caso foi supimpa, né? Foi de primeira. Quando o grupo então pega um clone que não fala e vestem ele como detetive, ou então quando eles pegam um clone selvagem, meio cachorro, a gente entende que são clones defeituosos que eles guardaram então. Se o filme se apoia em aspectos freudianos, vamos aqui, tá? A gente consegue puxar a correlação entre violência e cultura, que especialmente o Freud propõe lá no mito do parricídio originário, tá? Em resumo, Freud estabelece como a violência está na gênese da cultura humana e na organização social de um jeito extremamente primitivo, estando presente lá no início da cultura de tudo, da organização da humanidade, enquanto sociedade. Ok? Aqui no filme, a sociedade ao redor do resort é colocada como se fosse selvagem, à beira da civilização, que a civilização seria o resort em si, né? Aqui no filme, a máscara que o grupo usa, que eles se apropriam, convenhamos, é usada para cometer os crimes deles. Nesse caso, entram alguns pontos. A máscara é, sim, realmente algo que a gente usa frente à sociedade. Nós vestimos um personagem, dia após dia, que a gente constrói, que mascara o que a gente realmente é. Mas a máscara, como esse elemento cultural apropriado, ele é violento, tá? Vamos lá. Tanto pela apropriação da cultura, como a cultura é um elemento que constrange parte do que nós somos e nos molda e vai modificando todo o nosso entorno. A cultura não é pacífica, a cultura é infectante, a cultura é violenta porque mata ou transmuta parte do que nós somos, é o fogo transformador, constrange a gente. Compreende o simbolismo, então, do que foi proposto aqui no filme? Então vamos finalizar, eu só queria encerrar esse vídeo te dizendo que esse esquema aí de clone, matar a si mesmo, gêmeos, etc, etc, não é novidade, rola em vários outros filmes que vão partir desse esquema psicológico que eu coloquei aqui, especialmente o esquema freudiano, mas nem sempre. Posso indicar mais 2 filmes recentes que fazem isso. Dual, que nem todo mundo gosta, que rola a clonagem de uma mulher, e aí o clone e a mulher real vão precisar batalhar entre si, e True, que tem a ver com a teoria junguiana da psicologia, mas também tem muito a ver com essa questão de se aprofundar na própria psique. Belezinha? Então a gente finaliza por aqui esse papo. Se você curte aí conteúdo de filmes, bora aí juntos, então dá uma fuçada na playlist aqui do canal de filmes, tem muito conteúdo por lá. Se inscreve por aqui e ativa o sininho também, porque eu espero realmente te ver nos próximos vídeos e até mais!